Bom dia, pessoal. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar com o nosso abraço virtual de todas as semanas. Espero do fundo do coração que estejam todos com saúde, como eu estou também. E se Deus quiser, permaneceremos. A gente começou na última aula a conversar sobre as minhas experiências teatrais. Só rapidamente explicando, porque eu percebi, lembrei disso, que eu aprendi muito minha vida inteira vendo muitas entrevistas ou palestras de atores, de artistas, de profissionais que eu admirava e que me fizeram entender bastante coisa de como acontece o nosso ofício, o nosso trabalho. Então eu achei que era interessante, que era importante eu também falar das minhas poucas experiências para vocês terem uma ideia de como as coisas se dão, né? Muitas vezes a pessoa vê o ator ali em cena e não imagina o caminho para chegar até ali, tudo que ele passou. Às vezes, eventualmente, pode ter morrido alguém da família, acontecido alguma coisa que não é bacana, e o ator tá lá fazendo o trabalho dele, e muitas vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo na vida dele. Então, são várias experiências. Hoje a gente vai continuar. Eu vou começar falando do processo com Renato Borg, que eu fiz em 94. Em primeiro lugar, Renato Borg é um grande ator e um diretor excelente e também um professor inesquecível. Ele é um professor também que me deu aula muito mais de uma vez e como diretor ele é um mestre também, porque a experiência de vida dele é enorme, junto à experiência de teatro. Então, muitas vezes, quando ele está falando da vida profissional dele, ele está falando da história do teatro brasileiro, porque ele faz parte disso. Então, é muito bom trabalhar com ele, ouvi-lo. Pesquisem no Google o nome Renato Borg, e é um excelente ator também. Pesquisem sobre ele, vejam cenas. Ele faz muito pouca novela, já fez, mas muito pouca coisa. Em compensação, teatro ele não para de fazer, está sempre fazendo, sempre se apresentando. E aí o processo Babel ele aconteceu à tarde, no período da tarde, quando eu estava de manhã trabalhando, fazendo aquele curso que eu falei para vocês, com o Brás, com o Hélio Cícero, com o Malcir, com o Kiko Marques. Eu fazia de manhã, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e à tarde, eu fazia, acho que era da 1 da tarde às 5, algo assim, era umas 4 ou 5 horas direto, trabalhando com o Renato Borg. Eu já tinha feito um curso com ele no Célia Helena, que a gente trabalhou A Tempestade, que era uma peça, que é uma peça de Shakespeare, e ele trabalha bastante uma coisa que é interessante, que é o ator criador, o ator criar a própria cena. Então, por exemplo, a pessoa, a dupla, por exemplo, que ia estudar determinada cena, ele dava liberdade para a gente criar como a gente imaginava aquela cena. Se queria um cenário, alguma coisa no cenário, um figurino diferente, um adereço. Então eu fazia uma cena com uma outra atriz que a gente estudou psicologicamente, mitologicamente, os arquétipos das personagens. Eu fazia uma mãe portuguesa e ela era minha filha, e eram duas personagens que tinham um conflito muito grande, e esse universo feminino. Aí eu fui estudar um pouco de psicologia junguiana e a gente aprofundou mais aquilo. Então tinha figo em cena, figo, a fruta. Então a gente usava coisas, elementos que a gente estudava que simbolicamente tinham a ver com a cena, e a gente fazia a cena com aquilo. Isso todos os atores de todos os núcleos da peça faziam isso. O Renato ele ia coordenando aquilo
e falando por onde a gente podia ir, o que talvez não tivesse ido por um caminho tão interessante para o texto. Então ele ia organizando a nossa mente criativa. Eu particularmente acho maravilhoso quando se trabalha com um diretor, que ele dá espaço para você apresentar propostas que você tenha estudado, refletido sobre. Por isso que muitas vezes eu sinto falta em vocês, estou confessando aqui, o trabalho de vocês fora de cena, o trabalho que vocês têm que fazer na casa de vocês, que é o que vocês estão tendo tempo agora, aliás, para isso. Porque com a desculpa que vocês têm escola, que vocês têm cursos, que vocês não têm tempo, vocês não fazem o que é mais gostoso do ofício do ator, que é estudar essas coisas. Falar, nossa, aquela blusa velha que o meu pai tem, a ficar bacana naquele personagem, ou ninguém usar, colocar em cena e deixar no fundo ali, naquele momento que não sei o quê. Eu não vejo muito esse tipo de estudo mais aprofundado em vocês. Tudo bem que a gente tem um trabalho normalmente curto, muito pouco tempo por semana, esse trabalho que a gente faz. Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Aquilo tudo que a gente tem falado todas as aulas já são um pouco de material para vocês estudarem por si também, para chegar com algum material para o professor, porque vocês mal chegam às vezes com texto decorado. Desculpa cortar esse momento para falar isso, mas eu acho necessário. Porque por melhor que seja, por exemplo, o Renato Borg é um mestre maravilhoso, mas para que ele seja maravilhoso, tem que ter um grupo, um elenco que apresente propostas, que apresente um texto, uma coisa. Essa peça tinha uma peculiaridade também, que o público, ele entrava como se fosse numa casa, no caso era no espaço da oficina Oswald de Andrade, mas ele entrava e ia percorrendo, entre aspas, a casa dessas famílias. Era um processo que a gente fazia no mesmo momento que estava tendo uma oficina de dramaturgia, para escrever texto. Então, cada aluno desse curso de dramaturgia, eles fizeram um texto sobre uma das famílias que morava no entorno, que era no Bom Retiro. Porque o Bom Retiro é um local de muita gente que veio durante a guerra ou pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de gente que veio morar no Brasil. Então tem gente da Lituânia, tem portugueses, tem italianos, tem gente de vários países, judeus, e aí tinha, cada família representava, cada núcleo nosso, cênico, de atores, representava uma dessas famílias, e o texto de cada família foi escrito por um autor diferente. Então eram vários autores. E aí o público ia percorrendo como se fosse essas casas, conhecia um pouco da família judia, depois ia para lá, conhecia um pouco da família italiana, depois ia para o nosso, conhecia um pouco da família portuguesa, ia indo. Era muito interessante, muito gostoso. Existia um elo ali que foi criado, e o trabalho da gente foi muito rico, como aprendizado, como aprofundar em relação aos personagens, a cultura brasileira, como foi formado o Bom Retiro. Então tinham personagens, que era interessante, que eram 2 fantasmas, que era o nome de 2 ruas que ficavam bem perto da oficina Oswald de Andrade. Então, assim, foi um trabalho muito peculiar, é muito raro, acontece, mas é raro, você
começar a ensaiar uma peça que o texto ainda está sendo escrito. Isso aconteceu comigo no Cidadão Brasil, com Zé Carlos de Andrade, aquela peça que a gente fez pelas escolas, e essa peça Babel. Então, esse foi um dos espetáculos. Enquanto a gente estava trabalhando com eles, o Renato Borg convidou a gente, algumas meninas do elenco, para fazer parte de um trabalho que já estava sendo feito. Tem uma grande atriz do teatro brasileiro chamada Beth Coelho. Estudem no Google Beth Coelho. Excepcional atriz, também diretora, muito boa, que ela estava fazendo um espetáculo chamado Pentesileias, e ela fazia num outro tipo de teatro. Ela precisou fazer por um final de semana ou 2, agora eu não me recordo, ela precisou fazer no espaço do Teatro Oficina, que é um espaço, aliás, até histórico do teatro brasileiro, que é ocupado pelo Grupo Oficina do Zé Celso. Pesquisem sobre o Zé Celso. E aí esse espaço, ele é um espaço incomum quando se pensa num teatro, ele é totalmente diferente. E a gente representa como se fosse num corredor gigantesco. Tem que ter uma voz que, ó Senhor Jesus, para alcançar, porque é muito alto lá, é muito bacana. E a Beth Coelho ia apresentar a peça dela nesse espaço e precisava ela, como o elenco era menor, ela queria um coro de mulheres de preto que passasse, em alguns momentos da peça, por aquele corredor imenso. Como nós éramos atrizes, estávamos trabalhando com o Renato Borg, ele indicou a gente, quem quis fez parte, eu fiz parte, graças a Deus. E aí a experiência também de estar em cena com grandes atores. Eu não tinha uma fala na peça, era só aquela passada que a gente dava pelo corredor. Mas olha como é o aprendizado que a gente tem no teatro. Durante a peça inteira, eu ficava no camarim escutando o Renato Borg, escutando o Beth Coelho, aprendendo. Foi um dos momentos mais felizes da minha carreira, porque era uma delícia escutar e aprender com a força deles, com a energia deles na peça, no texto, como eles faziam com paixão e compreensão o trabalho deles. Então, muitas vezes, a gente precisa de humildade. Estou falando isso porque eu já escutei até de mãe de aluno, às vezes, aluno reclamando, falando, ai, mas tem uma fala só, meu personagem, ou tem 2 falas. Gente, isso não é fazer teatro. Se preocupar, mas tem uma fala, tem 2 falas. Eu fiz esse trabalho, eu já era formada atriz há muito tempo, e no entanto eu fiz sem fala nenhuma. Mas eu aprendi muito fazendo. Eram poucos dias, mas foram dias que eu aprendi muito e fui muito feliz naquele processo. Então tenham consciência que tudo tem o seu tempo. Às vezes, numa peça, a pessoa tem poucas falas, na outra ela é a protagonista. Ter muito, ter pouca fala não significa de verdade muita coisa no teatro. Então, tomem cuidado com isso, assim, porque às vezes essa ansiedade de querer aparecer não é ser artista. O artista tem que querer estar no processo, no aprendizado. O aparecer acontece, porque ele está no processo. E eu já falei para vocês, quanto mais você está em cena verdadeiramente, com todo o seu coração, melhor você é atriz em cena ou ator em cena. E o público vai reparar, pode ter certeza. Você está lá no fundo, alguém vai olhar e falar, meu Deus. Então, isso faz a diferença. Tem um outro processo que eu fiz, também atípico, assim, de ser incomum, chamado Querô, do Plínio Marcos, que foi no mesmo Teatro Oficina, que foi o seguinte,
eu não estou fazendo cronologicamente a ordem que foram os processos que eu fiz. Eu estou fazendo conforme eu acho necessário. O Queru foi nesse mesmo teatro oficina, que é um corredor gigantesco que você tem que ter um vozeirão. Eu fui assistir a peça de uma amiga minha, isso pode acontecer nas nossas vidas, então preste atenção no destino. Eu fui assistir a peça de uma amiga minha chamada Patrícia Vinceschi, que era casada com um ator na época chamado Fran Sérgio Araújo, que também dirige, ator e diretor excelente. E ele estava dirigindo o Querô, que era essa peça, texto do Plínio Marcos, no Teatro Oficina. Eu fui num domingo. Quando terminou a peça, a Patrícia me chamou e falou: Mayra, tem uma atriz do elenco que ela tá saindo e a gente precisa que você substitua ela. Eu falei, bacana, eu posso substituir, né? Decorar, estudar o personagem, fazer. Aí ela falou, só que eu preciso que você faça a peça no sábado que vem. Então, assim, eu vi a peça no domingo, no próximo sábado, ou seja, menos de uma semana praticamente, eu teria que fazer a peça. Falei, Patrícia, não sei se vai dar, mas eu vou tentar. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de dizer não nesses momentos de curiosidade, de trabalho, né? Curiosidade, até a curiosidade minha de saber se eu conseguiria. E aí eu, em pouquíssimo tempo, decorei o texto, estudei o universo da personagem, então fui a lugares que essa personagem talvez frequentasse, estudei, observei como se portavam as mulheres na situação que a personagem passava. Era um personagem importante na peça, então tinha bastante fala, tudo. E aí eu tinha bastante fala, não é porque é importante que tem bastante fala. O que eu quero dizer é que era um personagem que fazia uma diferença concreta no que acontecia na peça. E tinha bastante fala, então eu tinha que decorar rapidíssimo aquilo. Aí eu estudei bastante, mas estava bastante insegura com o texto. Ensaiei na sexta-feira e a gente ensaiava de madrugada, então era bastante cansativo. Ensaiei na sexta-feira e sábado fiz a peça. Extremamente difícil fazer em tão pouco tempo assim, eu confesso. O texto não estava tão seguro ainda, mas eu fiz com rigor que eu pude fazer ali de estudo. Eu tinha estudado o universo que se tratava a peça e eu fiz com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação. Então, eventualmente, pode acontecer de vocês serem convidados para fazer um trabalho que estreia em uma semana. Para isso, vocês têm que ter um trabalho técnico muito grande, de uma confiança técnica, um estudo rápido. Não dá para ficar esperando o momento, tem que estudar para ontem. Por isso que é importante vocês estudarem sempre, porque nunca se sabe quando vai aparecer um momento como esse, que você tem que substituir alguém. Claro, você pode dizer não para a proposta, mas se você é ator e quer exercer o seu trabalho, a sua profissão, de várias formas, estudar, ver até onde você pode ir, ousar, você muitas vezes vai topar. Tem momentos que, é claro, você vai dizer, olha, isso não dá para eu fazer, não tenho condição. Mas normalmente é bacana, principalmente no começo de carreira, trabalhar muito e aprender com os diversos processos, porque sempre é um aprendizado grande, como eu falo para vocês. Então vale a pena. E lembrando que quando eu falei de texto, em relação a ter muito texto, eu só citei ter muito texto no personagem que eu fazia, que era a Violeta, porque era pouco tempo para eu decorar, então eu tinha que ser rápida.
a importância da personagem não estava na quantidade do texto, estava na ação cênica dela, na ação dramatúrgica da personagem. Qual era a função dela na peça? Então, nesse sentido que ela era relevante. Eu queria falar para vocês de O Ovo e a Galinha, do Chico de Assis, Feia, Bonitinha e Inteligente, da Fernanda Young, e O Falecido. São 3 textos que eu fiz com a direção do Antônio Rocco. Comédias bem divertidas. O Ovo e a Galinha é de um autor chamado Chico de Assis, que faz parte da história do teatro brasileiro, portanto pesquisem, Chico de Assis. Eu era muito amiga do Chico de Assis, por acaso, e eu fiz um curso de dramaturgia com ele para escrever texto. Eu, na época, não pensava que eu queria escrever texto. Olha o porquê que eu fiz o curso do Chico. Eu fiz o curso do Chico de Assis porque eu queria saber avaliar um texto quando alguém me desse um texto para ler, para fazer. Eu queria saber avaliar aquilo, tecnicamente falando também, se era interessante ou não fazer, por questões até técnicas. Então, eu frequentei o curso do Chico de Assis de dramaturgia por 2 anos. E, coincidência ou não, hoje em dia, trabalhando com vocês, todas as vezes, quase todas, com raras exceções que eu estou trabalhando, eu começo a ver a necessidade de eu escrever o texto. Então, eu acabei escrevendo textos simplificados para vocês, porque eu comecei a ver que vocês tinham dificuldade, muitas vezes, de decorar os textos originais. Então, eu busco, através das improvisações de vocês, do trabalho que vocês fazem durante o ano, eu busco elementos para a gente fazer as peças e escrevo. E esse exercício de escrever, talvez eu tenha uma certa facilidade, porque eu aprendi durante 2 anos com Chico de Assis, só como ouvinte. Eu, como atriz, queria entender o trabalho do autor. Isto é querer estudar. Eu nem sonhava que eu ia dar aula de teatro na vida e que eu ia escrever alguma coisa para os meus alunos. Eu fiz isso porque eu queria estudar. Então, assim, conheci o Chico, e esse processo que eu fiz não foi por intermédio dele. Por acaso, eu fui trabalhar com o diretor, que ele fez o teste. Ele precisava de uma atriz para substituir uma outra atriz na peça Falecida, que era uma atriz chamada Lulu Pavarim, que ela me indicou para ele, uma excelente atriz. E aí eu fui fazer o teste. O teste era uma leitura de texto. Então, aquilo que eu falo sempre para vocês, ler texto. Ou ter uma carta na manga de um texto que vocês decorem e interpretem bem. Quando surge um teste, você tem algo preparado. E aí eu fiz esse trabalho A Falecida, acabei ficando no grupo, fiz também durante um processo, um tempo, fiz a peça Feia, Bonitinha e a Inteligente, que é da Fernanda Young e do Alexandre Machado, que escreveram uma série, que é uma das melhores séries, se não for a melhor, mas é uma das melhores séries de humor já feitas no Brasil, que chama Os Normais, que é com a Fernanda Torres, uma atriz que a gente conversou na aula sobre atrizes, Fernanda Torres e Fernando Guimarães, Luiz Fernando Guimarães. É uma série excelente. E o texto da Fernanda Young é um texto rápido, televisivo, que é muito divertido. E a gente fez essa peça durante o tempo que eu trabalhei com Antônio Rocco. E o Ovo e a Galinha, do Chico de Assis. O Ovo e a Galinha, do Chico de Assis, também é uma comédia divertidíssima, e a gente brincou muito com isso em cena. O meu personagem era uma coisa bem...
o olhar do diretor para o personagem foi muito divertido. Então, realmente, porque o diretor, muitas vezes, ele encaminha a gente pro caminho, para a trajetória que ele acha mais interessante para o personagem. Então, e a gente também coloca nossas propostas dentro do caminho que o diretor achar interessante. Não é simplesmente criar da cabeça do nada. Ah, um dia eu decido que eu vou fazer tal coisa em cena. Não é assim. Você sempre que tem ideias, conversa com o diretor e vê se tem a ver com o processo ali. A não ser quando você já está muito em comunhão com o diretor e já cria naturalmente. Mesmo assim, normalmente, não sempre, mas os diretores veem todas as nossas apresentações. Se a gente cria algo que não é condizente com o que o personagem é, o diretor vai chamar a gente e falar: Mayra, sabe aquela cena? Pois é, você criou um negócio de pegar com o dedo levantado, não ficou legal. De pegar o café com o dedo levantado, mantém o dedo assim. Então, até isso a gente tem que estudar, como a gente já conversou em outras aulas, dos gestos do personagem tem a ver com aquilo que ele é, e tudo isso faz diferença no produto, no espetáculo em si, quando o público vê acabado. Vamos dizer assim, não é acabado porque uma peça nunca termina de estar em processo, mas quando o público vê aquilo em cena e tem uma ideia geral do que é o trabalho. Por hoje a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente termina falando desse processo das peças que eu fiz. Espero que estejam servindo esses processos para vocês refletirem sobre o trabalho de vocês, sobre o exercício de vocês. E lembrando, sem humildade a gente não realiza um trabalho cênico de qualidade e a gente não faz amigos nesse ofício ou em qualquer outro ofício. A gente precisa ter uma consciência de que o aprendizado é constante, que ninguém é melhor do que ninguém e que estamos todos aprendendo. Então temos que ter paciência e humildade durante esse processo, seja onde for, no grupo que for, no processo que for. E também se vocês estudam sempre, leem sempre, se preparam sempre para a peça, chegam bem antes da peça começar, sem ninguém pedir, e se preparam, se concentram, estudam voz, estudam corpo, estudam bem o texto. Se tudo isso foi feito de uma forma séria, confiem que tudo dá certo. Vocês têm que fazer o de vocês. E fazer o de vocês muitas vezes não é apenas no dia do ensaio, na hora do ensaio, com o restante do elenco. Fazer o de vocês também é no momento que vocês estão na casa de vocês e vão estudar, pensar sobre quem é o personagem e sobre o que vocês podem fazer para melhorar a qualidade da interpretação de vocês. Referências eu tenho passado sempre, tá bom? Fiquem em paz, que tudo dê certo na vida de vocês. Até a próxima.